A paz, meus queridos. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Isso ajuda muito aí a gente no nosso crescimento, entendeu? Ative o sininho aí pra você não perder nenhuma notificação do vídeo, certo? Eu vou deixar aí o nosso Instagram, meu e do Samuel aí no link abaixo, entendeu? Aí vocês sigam a gente lá, entendeu? Compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal aí e deixe o seu like, que isso vai ajudar muito, amém? Deus abençoe sua vida e bora pro vídeo. E aí, profetas e profetisas de todo o meu Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou o Jonathan. E eu sou o Samuel. E lembre-se, se você é um penteca, já vai deixando aí o like pros profetas. Então, galera, antes de eu começar esse vídeo, eu quero dizer pra vocês que a gente ficou um tempo aí sem gravar, certo? Por causa que umas questões pessoais nossas, a gente não brigou, não houve nada disso, tá? Antes que vocês pensem isso. Não foi isso, foi umas questões pessoais nossas, do dia a dia e etc. Mas hoje nós voltamos a gravar pra vocês e vamos voltar aí com os vídeos, com os nossos quadros, Café com Profeta e etc. Hoje nós vamos iniciar o quadro Palavra Diária, onde o nosso irmão Samuel e eu vamos falar uma palavra para vocês. Uma palavra que acredito que vai edificar a sua vida e que vai alcançar o seu coração. Então, hoje nós vamos aqui falar para vocês duas palavras, começando pelo Samuel. Vamos lá. Primeiro, a paz do Senhor Jesus. Essa palavra se encontra em Isaías 2, versículo 10 e versículo 17. Que diz assim, versículo 10: Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. 17. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Altivez significa a arrogância do homem. Essa palavra fala da glória, a profetização do Senhor, a promessa do Senhor que tem sobre Israel. Que Deus ia entregar uma coisa enorme sobre Israel e falou para Israel primeiro se humilhar para Deus exaltar. Quer dizer, primeiro nós temos que se humilhar, mas para antes dessa humilhação nós vamos passar por coisas como tristeza, prova, luta, deserto. Isso é uma coisa muito forte, porque primeiro certo nós temos que passar pela prova, pelo deserto, para depois Deus exaltar, Deus usar, Deus fazer o mover sobre nossas vidas. Primeiro você tem que se humilhar para depois Deus te exaltar. Como eu já falei várias vezes, primeiro para levantar para falar tem que sentar para ouvir. Como diz o meu pastor, eu falo também. E essa palavra vai dizendo mais ou menos sobre isso. Então, nós temos que se humilhar, nós temos que entregar nossas vidas para o Senhor, para Deus usar. E às vezes nós queremos ser usado, certo? Que nós nem se humilha, nós não se entrega totalmente para o Senhor. Se entrega totalmente para o Senhor. Faça o que Deus ele quer que você faça. Dá o primeiro passo. Faça tudo que Deus quer sobre a tua vida. Viva o seu chamado. Viva aquilo que Deus quer. Viva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Então Deus ele quer te usar, mas para isso você tem que se humilhar. Amém? Fica essa palavra. Glória a Deus aí, ó. Viu, irmão? Você prestar atenção no que Deus disse para você neste momento que você está vendo esse vídeo? Eu vou estar lendo aqui para vocês em Isaías também, confirmação aí, né? Vou estar lendo para vocês Isaías capítulo 57 e versículo de número, Isaías 54, na verdade, versículo de número 17, aonde diz assim: Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Basicamente nós vemos que falar que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quando falamos de ferramenta, é algo que serve para começar um algo. E muitas das vezes o diabo faz isso, ele prepara uma ferramenta contra a sua vida. Só que aí, se você for se atentar, você vai ver que no versículo 17, na parte A diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ou seja, quando falamos de ferramenta, falamos de prova, falamos de luta, falamos de coisas que o diabo joga na nossa vida. Falamos de tempestade que nós passamos, de lutas do dia a dia. Então, toda a ferramenta, ou seja, toda a prova, toda a luta que vier contra a sua vida, ela não vai prosperar. Toda a luta que vier contra a sua vida, ela não vai prosperar.
E aí, se você for ver na parte B deste versículo, diz assim: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ou seja, não importa se estão falando de você, não importa se estão te criticando. O que vale é você se apegar a Jesus Cristo. O que vale é você se afirmar a Jesus Cristo. Enquanto muitos estão falando de você, muitos estão preocupados em querer te atingir, dobre seus joelhos no seu particular, ora a Deus, porque enquanto muitos estão preocupados em falar de você, Deus vai estar querendo te abençoar pelo seu ato de oração, pelo seu ato de jejum, pelo seu ato de clamor. Pode deixar te criticar, pode deixar falar de você, pode deixar te apontar, mas ainda assim, quem está de juízo a você é Jesus. E na parte C desse versículo diz assim: esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Basicamente, essa parte C desse versículo 17 de Isaías 54 diz assim: que quem serve ao Senhor Jesus Cristo, pode vir todo caluniador, quem serve a Jesus Cristo, pode vir toda prova, quem serve a Jesus Cristo, pode vir o que for, mas quem serve a Jesus, Jesus está do lado para ajudar a enfrentar todas as dificuldades, para ajudar a passar por todas as provas, para jogar por terra todo o mal que falaram de você. Então você que está assistindo esse vídeo, não se preocupe, que Deus ele vai justificar a sua vida. Não diga para Deus, diga para o problema que você tem um grande Deus, e não para Deus que você tem um grande problema. Glória. Então, irmão, você que está vendo essa palavra, não se preocupa, pode deixar falar, pode deixar te apontar, porque ainda quem justifica a sua vida é o juiz, o maior dos juízes, chamado Jesus Cristo. Amém? O Samuel vai ler outra palavra pra gente. Mas antes, você vê como que Deus ele confirma a palavra, né? Que eu falei sobre uma coisa sobre humilhação, para nós se humilhar, para Deus exaltar. Você falou sobre que quando Deus ele nos usa, acontece isso, muita tribulação, muitas pessoas vão te caluniar, muitas pessoas vão querer acabar com a tua vida, né? Você pode estar caído e as pessoas querem te fazer você cair mais, deixar lá no chão, no pó. E é isso mais ou menos que Deus ele confirma sobre nossas vidas, né? Beleza, vamos fazer ao contrário. Eu vou começar agora falando outra palavra, e aí o Samuel vem complementando e eu dou as palavras finais. Pode ser? Amém. Tem uma passagem, irmãos, que Jesus ele fala uma parábola que Jesus ele fala do filho pródigo. A palavra do Senhor diz que um homem ele tem 2 filhos, e um desses filhos ele pede para o pai a herança dele, e o outro, seu filho, fica justamente na casa de seu pai. E aí a palavra do Senhor diz que quando este filho ele vai embora, ele leva consigo as heranças que são da parte dele. E aí a palavra de Deus diz que esse homem ele vai e sai da casa de seu pai. E quando ele sai da casa de seu pai, ele começa a experimentar as coisas que há no mundo. Ele começa a experimentar as coisas que tem no mundo. Só que é interessante que, se você for ver, a palavra de Deus vai dizer que este homem acaba gastando toda a sua parte da herança. E ele começa a desejar a comer aquilo que os porcos comiam. Olha que ponto que esse homem chegou. Ele chegou num ponto de querer comer o que os porcos desejavam, simplesmente porque ele gastou toda a sua parte da herança. E a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que quando este homem ele está desejando comer aquilo que os porcos estão comendo, ele olha para si mesmo e diz: meu pai está com os servos dele, e os servos deles estão lá comendo a melhor comida, dormindo na melhor cama, e eu aqui desejando comer o que os porcos comem. Ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que quando aquele homem resolve voltar para a casa de seu pai, ele quer voltar não como filho, mas ele quer voltar como servo, ou como escravo, como você preferir. E quando aquele homem ele resolve voltar para a casa de seu pai, ele chega até a casa de seu pai e fala: pai, eu gastei toda a minha parte da herança. Chegou um ponto da minha vida que eu desejei comer aquilo que os porcos estavam comendo. E aí o seu pai ele fala assim: pai, eu não quero voltar como filho, mas eu quero voltar como escravo. E aí seu pai olha para ele e fala: filho,
você é meu filho e você sempre vai ser meu filho. É interessante porque aquele homem, quando ele sai da casa de seu pai com toda aquela herança, ele perde tudo aquilo e chega um ponto que ele começa a desejar as coisas lá de fora. Ele quer voltar para a casa do Senhor, mas ele quer voltar e ele se vê como um escravo. Só que há duas diferenças hoje em dia que acontecem muito no mundo cristão. Há pessoas que são escravos e há pessoas que são servos. Sabe qual é a diferença? Aquelas pessoas que são escravos é aquelas pessoas que fazem porque Deus mandou. Os que são servos fazem porque eles querem fazer. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é escravo ou você é servo? Você faz porque Deus mandou ou você faz porque você quer fazer? Porque um servo ele faz de coração. Agora o escravo faz porque o seu Senhor mandou ele fazer. E o que você está sendo? Você está sendo escravo ou você está sendo servo? Você está fazendo de coração ou você está fazendo só porque o seu pastor mandou? Você está fazendo só porque a sua liderança mandou? Ou você está fazendo só porque Deus mandou? Reflita nessa palavra. Aquele homem, ele desejou comer o que os porcos comiam. Muitas das vezes a gente acha que as coisas que tem lá fora é melhor do que as coisas que tem na casa do Pai. Só que é interessante que as coisas que tem na casa do Pai não se comparam com as coisas que tem lá fora não se comparam com as coisas que tem na casa do Pai. Na casa do Pai, você é tratado bem. Na casa do Pai, você se sente bem. Muitas das vezes lá fora você é desprezado. Muitas das vezes lá fora você é humilhado. Muitas das vezes lá fora você perde tudo e se encontra sozinho. Para você que está assistindo esse vídeo, Deus quer dizer para você assim: se coloca hoje na posição de servo. Não faça só porque Deus mandou, mas faça porque você ama fazer as coisas para Deus. Não seja escravo, mas seja servo, amém? Você guarda essa palavra e nosso irmão Samuel agora vai trazer uma palavra para vocês. Palavra de repreensão, né? E de meditação forte. Bom, trazer basicamente uma coisa só que se encontra em Jó. Palavra bem conhecida e muito pregada no jejum hoje. Meu Deus, perdeu tudo também. Forte. Confirmação de novo, hein? Vamos lá. De Jó, onde ele perdeu tudo. Porque Deus ele queria provar, queria saber se ele queria estar ali. Ele estar ali para adorar ele de verdade. Se ele, ou como o Jonathan falou aqui, o cobrador Jonathan falou aqui, se ele queria fazer de coração ou queria fazer por obrigação. Porque hoje muitas pessoas querem fazer as coisas de Deus por obrigação. Muitas pessoas estão indo para a igreja por obrigação, porque os pais mandam, porque a família manda, porque elas querem fazer, vamos dizer assim, quer dar uma boa impressão para muitas pessoas, quer dar uma boa impressão para a família, não quer trazer aquela tristeza para a família, né? Mas não pense só na sua família, mas pense também o que Deus vai achar de você. A mesma coisa que eu falo, Jó estava passando por uma coisa muito grande. Jó estava passando uma tristeza muito grande. Imagina, ele tinha tudo, tinha riqueza, os seus filhos que ele tanto amava, porque ele não amava mais o dinheiro, mas sim os seus filhos, a sua família e Deus. Porque ele tomava cuidado com isso, porque até Jesus reconheceu que um dinheiro é um Deus, né? Eu esqueci o nome desse Deus, eu não me lembro muito bem. Sim, eu sei. E as pessoas levam o dinheiro como um Deus, né? As pessoas levam o dinheiro como Deus. Então, o dinheiro chega no coração da pessoa e acaba com a pessoa. Deixa, como posso dizer, arrogante. Como diz a última palavra, que nós temos que deixar as coisas de lado e tem que se humilhar. E quando Jó perdeu tudo, ele ainda falou: eu vou adorar a Deus e não vou se esquecer de Deus, porque Deus é a única pessoa que pode trazer aquilo de volta para mim, pode trazer os meus filhos de volta. Deus, ele tem todo o poder, como diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, ponto. Não tem uma verga você continuar lá e falar o que você quiser. Deus, mas... porque para Deus nada é impossível, mas vírgula, a pessoa coloca vírgula e fala: mas Deus, isso aqui não dá, isso aqui é impossível, Senhor. Mas posso te falar uma coisa: se Deus, ele abriu o mar vermelho, se Deus, ele curou o cego, ele curou o coxo, curou tudo, ele fez mover sobre essa terra, você acha que Deus não consegue te dar vitória na tua prova? Você acha que Deus não consegue te dar vitória nesse teu deserto? Creia em Deus, porque Deus é o único que pode trazer a vitória sobre a tua vida. Creia em Deus, porque Deus, ele pode fazer tudo sobre a tua vida. Ele tem todo o poder sobre essa terra. Se ele quer mudar o quadro que você está, ele pode mudar.
passar. Se Deus ele quer fazer uma vez sobre a tua vida, Ele pode fazer. Só crê em Deus, porque a fé é a chave. Você colocar na porta, abrir ela e passar. Se você não tem a fé, se você não tem isso, Deus ele não consegue fazer uma vez sobre a tua vida. Olha o que Deus quer falar pra você. Ouça essa mensagem. Você precisa ter fé. Você precisa crer no Senhor para Deus fazer um mover sobre a tua vida. Eu tô sentindo a presença aqui, Jonathan. Ei, Deus quer fazer um mover sobre a tua vida. Creia em Deus, tenha fé em Deus, porque Deus pode tudo nessa terra. Ei, Jó perdeu tudo, mas no final ele conseguiu tudo de volta em dobro do que ele já tinha. Você vê como que Deus ele faz um mover sobre a nossa vida. Você pode perder tudo, mas tudo que você passar, nessa prova que você passar, se você perder tudo, crê em Deus, porque Deus ele vai te recompensar no final. Mas não queira fazer as coisas de Deus só pensando que no final você vai ser recompensado. Mas faça as coisas de Deus por amor, não por ganância. Amém? Não faça as coisas de Deus por ganância. Deus ele quer que você faça as coisas de Deus por amor. É isso. Forte aí a palavra do nosso irmão Samuel. Só trazendo uma conclusão das duas palavras aí para vocês. Vamos discutir um pouco aqui agora sobre as palavras. Só trazendo a conclusão. Você pode ver que uma palavra ligou na outra. Porque uma palavra falou de um filho que resolveu deixar tudo. Já a outra palavra falou de uma pessoa que não resolveu deixar Deus, mas que perdeu tudo. Então você pode ver, enquanto isso um perdeu as coisas que tinha, o outro deixou as coisas que tinha. E nós vemos duas lições. Muitas das vezes nós queremos deixar o que nós temos para viver as coisas lá fora. E acontece a situação de muitas das vezes nós não deixar a Deus, mas nós perder tudo que tem. Só que hoje em dia, no mundo de hoje, muitas pessoas preferem deixar a Deus e experimentar o que tem lá fora do que perder tudo e não deixar a Deus. Só que o que nós devemos fazer é permanecer firmes na fé. Fazer como Jó. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua intimidade com Deus. Jó não se deixou se levar pelo dinheiro, pela ganância, como o Samuel disse. Não se deixou levar por nada disso. Jó estava simplesmente com um foco, que era adorar a Jesus. O filho pródigo, quando ele percebeu que ele perdeu tudo e que ele não tinha mais nada, ele quis voltar para o Pai. E é assim, muitas das vezes Deus nos abençoa e quando Deus nos abençoa, nós abandonamos Deus, esquecemos de Deus. E quando acaba tudo, a gente quer voltar. Você pode ver que hoje em dia muitas pessoas são assim. Raramente você não encontra uma pessoa que é assim. Eu duvido se hoje Deus não te desse o que você quer. Talvez se você tem o desejo de ser rico, ou você tem o desejo de ter aquela casa top, ou aquele carro do ano, se Deus não te desse isso, será que você ia deixar Jesus? Será que se Deus te desse isso hoje, será que você ia deixar a Jesus? Ou será que você ia permanecer firme? Sabe por que Deus não dá além do limite? Porque Ele sabe que se Ele nos dá além do limite, nós vamos deixar Ele. Então Deus ele nos dá o necessário para a gente aprender a dar valor ao pouco que a gente tem. Não é verdade? Quer dizer alguma coisa? Isso a palavra já diz sobre quando Pedro e João foi lá pescar e o barco, nossa, ficaram cheios, né? Mas ele falou pra pegar, como fala? Jogar a rede no lado direito, né? Sim. No lado do direito. Essa passagem é forte. Pra pegar os peixes. Você vê que até o barco não conseguiu aguentar todos aqueles peixes, porque o barco não tinha estrutura suficiente. Nossa, todo barco tem uma estrutura. Meu Deus. E Deus ele quer dar a estrutura. Você tem a estrutura certa. Vamos dizer assim, que você é o barco, e você tem que ter a estrutura certa. Se Deus colocar mais devido naquele barco, vai acabar caindo. Vai acabar naufragando. Exatamente a palavra do John aqui que ele acabou de falar. Forte. Deus você tem a estrutura certa. Você tem a coisa certa. Deus ele não vai te dar nada do que você não consegue fazer. Deus não vai te dar além do que você pode suportar. É basicamente isso. Porque observa, como o Samuel falou, da passagem da pesca maravilhosa. Jesus abençoou a Pedro. E Pedro conseguiu pegar um peixe a mais além do que ele queria. Só que aí fala que foi tanto peixe que o barco veio a pique. Ou seja, era mais peixe do que o barco podia suportar. Só complementando o que o Samuel falou. Às vezes Deus não vai te dar mais do que você precisa. Porque talvez você não tenha estrutura, como ele falou, para suportar aquilo que Deus tem para te dar. Talvez se Deus te dá além mais do que você queria, você pode sair da presença dele, você pode cair, você pode se desviar, você pode abandonar Jesus. A passagem que ele falou é muito forte, porque é verdade. Hoje em dia, assim, muitas pessoas
recebem além do que aquilo que elas querem e acabam saindo da igreja, não é verdade? Sim, você tem a estrutura certa, você tem a coisa certa. Deus não vai te dar nada do que você não consegue. Deus, vamos dizer assim, que Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe o que você vai aguentar. Se você está passando por uma coisa hoje, Deus, ele sabe que você vai aguentar isso. Deus, ele sabe que você vai passar por isso. Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer sobre a tua vida. É uma palavra. Um dia eu vi uma pregação assim que fala mais ou menos isso. Que Deus, ele sabe, ele já sabia que você ia passar por isso. Ah, mas irmão Samuel, eu pequei. Deus, ele sabia que você ia pecar. Mas é necessário você passar por tudo isso, como eu disse, o processo para você chegar lá na onde que Deus quer que você chegue. Vamos dizer assim, você tem um chamado de pregação. É necessário você passar por calúnia, é necessário você passar por muitas coisas para você suportar aquilo que você vai suportar quando você for pregar. Porque quando você for pregar, nem todas as pessoas vão gostar da tua pregação. Nem todas as pessoas vão gostar daquilo que você está falando. Porque a pregação que você pode estar falando vai incomodar muitas pessoas. Vai incomodar as pessoas que estão ouvindo aquilo, que não aceita a palavra certa, não aceita aquilo que Deus, ele quer de verdadeiramente para você. Então, Deus, ele quer que você passe por esse processo para você aguentar aquilo que Deus tem para você no futuro. Só pereirando e complementando aí a palavra, que o nosso Samuel disse, é basicamente assim. Muita gente fala, mas eu quero pregar, eu quero louvar, mas será que você está preparado para isso? Porque pode ter certeza que quando você for cantar ou pregar ou fazer qualquer outro tipo de coisa, pessoas vão falar de você, vão se levantar. E será que você está preparado para escutar? Será que você está preparado o seu psicológico, o seu coração para aguentar isso? Já parou para pensar que talvez Jesus ainda não realizou o que ele tem para realizar na sua vida porque está faltando um pouco mais de você? Um pouco mais de entrega, um pouco mais de oração, um pouco mais de Jesus? Será que Jesus ainda não te entregou o que você quer por conta que está faltando algo ainda? Já parou para pensar nisso? Às vezes nós só sabemos reclamar falando, Jesus não faz isso na minha vida, prometeu isso e não faz isso, prometeu aquilo e não faz aquilo. Mas será que você está preparado para receber o que Deus tem para nos dar? Talvez nós estamos num tempo de experiência. Quer um exemplo? Quando você vai arrumar um trabalho, você fica um tempo de experiência para você se adaptar com aquilo, para você aprender como se lidar com aquilo e para você aprender a enfrentar aquilo. O nosso, basicamente, a gente tem um trabalho com Deus, vamos dizer assim, e Ele nos faz passar pela experiência para nos dar aquilo que a gente quer receber. Ele faz que a gente se prepare, aguente passar por tudo, e aí sim Ele vai ver se estamos preparados para receber o que Ele tem a nos dar. Então você que ouviu essa palavra e viu esse vídeo, guarde essas palavras no seu coração e saiba que não importa o que você está passando, Jesus, ele ainda é na sua vida. Não peça para Jesus aquilo que você não aguenta receber, mas pede para Jesus o necessário para você sobreviver. Chega para Jesus e fala, Jesus, eu não sou merecedor de nada, mas o que o Senhor quiser me abençoar, eu serei grato. Amém? Você que está ouvindo essa palavra, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, certo? Eu acredito que essa palavra, se você compartilhar, vai alcançar o coração de muitas pessoas. Então compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, porque o seu like ajuda muito o nosso crescimento. Sim. Então se inscreve aí, deixa o seu like, quer falar alguma coisa? Sim, e faça a sua parte, né? Faça aquilo, vamos dizer assim, que muitas pessoas querem ouvir uma palavra, querem ouvir aquilo, a palavra do Senhor, né? Pense que muitas pessoas aí no mundo estão angustiadas, precisam de uma palavra de Deus. E às vezes Deus, ele nos usou aqui, e Deus, ele quer que você abra o seu coração para compartilhar essa palavra que o Senhor trouxe aqui nessa tarde, que nós estamos aqui nessa tarde, para muitas pessoas, né? Muitas pessoas que estão aí precisando da palavra do Senhor, muitas pessoas que querem ouvir a palavra do Senhor. Então faça a tua parte também. Isso aí, galera. Que já parou para pensar que você compartilhando esse vídeo, você pode ajudar uma pessoa que está precisando ouvir essa palavra? Então você está assistindo aí, compartilha, se inscreva no canal, deixa o seu like, certo? Que a gente é muito carente do seu like, a gente é muito carente, a gente precisa muito do seu like para ajudar aí no nosso crescimento. E é isso, pessoal. Não esqueçam, se inscreva no canal, deixa o seu like aí e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.